Irmãos, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que tenho de pregar a palavra do Senhor. É o que eu faço com muita alegria. E hoje quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Eu quero fazer uma breve meditação sobre este texto. Não vou tomar muito tempo, mas uma breve meditação falando principalmente aos pais. Falo aqui também às mães, falo também aos filhos, todos nós somos filhos, grande parte são mães, mas temos um número significativo de pais e quero falar neste texto aos pais. Lucas capítulo 8, versículo de 40 a 42. Diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Versículo 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: Não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Vamos orar? Pai, queremos mais uma vez agradecer pela tua palavra que nos ensina, que nos exorta. Que o Senhor possa falar a cada coração aqui nesta noite, no coração daqueles que nos acompanham hoje ou talvez até num outro dia, através desta transmissão. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar em nosso meio, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje celebramos o Dia dos Pais. Para nós que somos filhos, é uma honra. Nós temos a honra de ter bons pais. Para nós que somos filhos, nós só temos o que louvar e agradecer a Deus pela vida dos nossos pais. Para aqueles que são pais e têm a difícil tarefa de educar, de criar e de ser exemplo aos seus filhos, nós pedimos a Deus que Deus nos ajude, nos dirija, nos dê sabedoria a cada um dos pais. Hoje eu quero falar especificamente aos pais, também às mães que aqui estão, mas especificamente aos pais. Falar sobre a responsabilidade de ser pai. O título dessa mensagem é Responsabilidade de ser pai. Eu sei que aqui tem pais de filhos já crescidos, Tem pais de filhos pequenos, como eu. Tem outros que ainda não têm filhos, mas que um dia terão. Essa palavra cabe a todos os pais. Quero falar da responsabilidade de ser pai. A responsabilidade que recai sobre os nossos ombros, dos homens, também das mulheres, de serem mães, mas que, além de ser uma responsabilidade, é também uma dádiva nossa, uma dádiva de Deus, um privilégio nosso ser pai. Quando eu era mais novo e não tinha filho, e nem era pastor, mas já almejava o pastorado, eu só tinha 2 desejos na vida de ser chamado: de pastor e de pai. Nunca tive ambição por ser chamado de doutor ou de qualquer coisa parecida, mas de pai e de pastor era algo que latejava no meu coração, porque
Eu sei que Deus me chamou para ser pastor e Deus me criou para ser pai. É um presente, é um privilégio. E o texto, irmãos, que lemos, e o texto, irmãos, que nós lemos conta a história de um pai chamado Jairo, que é chefe da sinagoga e que suplica a Jesus pela vida da sua única filha, uma menina de 12 anos. E ele convida Jesus a ir até a sua casa e Jesus atende o seu pedido e salva a sua filha, assim como nós lemos na história. E eu te convido a vermos então aqui no texto, a partir do exemplo de Jairo, algumas marcas de responsabilidades de um pai. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero dizer que ser pai é ser consciente da importância da família e tratá-la com prioridade. Isso é ser pai. É você ter a consciência que a família é a coisa mais importante na sua vida. Que sua esposa é a pessoa mais importante na sua vida, antes dos seus filhos. E depois os seus filhos são as pessoas mais importantes da sua vida. Ser pai é ser consciente da importância da família e tratá-la com prioridade. Nós vemos aqui no texto um homem chamado Jairo, que é chefe da sinagoga. Você tem ideia do quanto este homem era ocupado e cheio de responsabilidades? Você tem ideia das responsabilidades que ele tinha ao ser chefe da sinagoga, como chefe da sinagoga? Da responsabilidade que recaía sobre ele. Você sabe o que era sinagoga? Olha, sinagoga era uma espécie de escola ou templo, algo parecido com isso, onde os judeus se reuniam para estudar a Torá e aprender a Torá. As sinagogas, elas existiam porque naquela época a presença de Deus estava no templo. No templo de Salomão, por exemplo, e outros templos que foram reconstruídos. E aqueles judeus que moravam muito distante do templo, dias de distância, moravam em outras cidades, outros países, eles precisavam ter um lugar para se reunir, porque o templo era muito longe. Então, eles criaram as sinagogas, que eram uma espécie de escola, um pequeno templo, como se fosse uma igreja, uma congregação, onde ali eles liam a Torá e debatiam sobre a Torá, sobre o Pentateuco, sobre a Bíblia da época, que não é a Bíblia que nós temos hoje, compilada desta forma, mas os escritos dos profetas, né, o livro do profeta Isaías, e etc, etc, e etc. Então, a sinagoga era isso. Uma espécie de igreja, congregação, escola, que vinha aí suprir uma necessidade daqueles judeus que estavam mais distantes do templo. Na sinagoga, os serviços religiosos eram realizados diariamente. É uma espécie de convento, algo parecido. Além disso, irmãos, nós sabemos que Jairo, além de ser chefe da sinagoga, ele presidia o conselho de anciãos da sinagoga, né? Ele era responsável pelo funcionamento de tudo na sinagoga. A direção, a ordem de culto da sinagoga, né? Tudo passava por ele, esse gerenciamento e manutenção da ordem. Ele que delegava, o chefe da sinagoga que delegava funções para os demais. Jairo também era um homem que nós chamamos de saduceu, porque os saduceus eram os chefes das sinagogas. E um grupo de pessoas como saduceus eram pessoas nobres, pessoas ricas, pessoas de status, de nome, que eram chefes da sinagoga. Era um povo rico que eram os chefes das sinagogas. Jairo era algo como
uma autoridade local, talvez como um prefeito, né, alguma autoridade local, alguém muito importante ali na cidade. Dá para imaginar o tanto de serviço que ele tinha e o quanto ele era ocupado. Mas o texto diz que ele só tinha uma filha de 12 anos. Versículo 42. E essa filha estava à beira da morte. E o que é que Jairo faz? Jairo larga tudo para ir ao encontro de Jesus e suplicar pela vida da sua única filha. Jairo trata isso com prioridade. Jairo deixa os seus afazeres como chefe da sinagoga. E sendo um chefe da sinagoga, um saduceu, vai até Jesus. Além disso, irmãos, Jairo não se importou com o que iam dizer dele. Imagine o chefe da sinagoga. Uma autoridade judaica. O chefe ali dos saduceus. Ele se humilhar perante Jesus, assim como ele fez. Versículo 41 diz: eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Imagine um saduceu, um judeu, o chefe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, suplicando pela vida da sua filha. Irmãos, a maior responsabilidade de um homem é para com a sua família. E eu falo especificamente aos pais. A sua maior responsabilidade como homem é a sua família. Família é projeto de Deus. É algo que quando você chegar diante do Senhor, você vai prestar conta. Quando você chegar diante de Deus, Deus não vai saber qual carro você tinha, o que é que você fazia, qual era o seu emprego, quantos anos você estudou, se você tem mestrado, doutorado, se você, com que você trabalhava, onde você morou, quantos anos você morreu. Deus não vai querer saber nada disso, Ele só vai querer saber o que você fez com a família que eu te dei. Porque família foi instituída por Deus ainda no Éden. Foi Deus que criou a família quando disse: deixará, pois, o homem, o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Eu sei, irmãos, que todos nós trabalhamos muito, mas família deve ser prioridade. Como pais e esposos, não podemos esquecer de estarmos sempre presentes na vida da nossa família. Isso é mais importante. Certa vez uma criança chegou para o seu pai e disse: pai, quanto o senhor ganha por hora de trabalho? O pai achou estranho a pergunta da criança, uma criança pequena, fazer esse tipo de pergunta. Ele disse: filho, mais ou menos R$20 por hora. O filho ouviu aquela resposta e foi embora. Saiu da presença do pai. Daqui a pouco o pai ouve um barulho de um cofre quebrando no chão. O filho volta com R$20 na mão e disse: pai, eu estou comprando 1 hora de atenção do senhor. A criança pega R$20 e diz: está aqui, pai, 1 hora. Irmãos, família deve ser tratado com prioridade. Olha, me permitam dizer, tem cara, eu vou chamar de cara, porque eu não vou chamar de homem, mas tem cara que deixa a família para curtir a vida. Que deixa a família em casa para sair com os amigos. Tem cara que vive de jogar bola. Eu não estou criticando você jogar bola. Mas tem cara que vive jogando bola. Deixa a família para sair para beber.
E eu chamo de cara, porque isso não é ser homem. Isso é ser menino. E quando eu era menino, eu saía de casa cedinho para jogar bola. E eu voltava só de noite. Quando eu era menino, eu saía com os meus amigos e voltava a hora que eu queria. Quando eu era jovem, quando eu era adolescente. Eu nunca fui de beber, mas quando a gente é jovem, adolescente, não tem família, não se propôs a constituir uma família, a casar, a ter filhos, a estar junto com a esposa, a gente faz o que quer. Mas na medida que a gente se propõe a constituir uma família, a cuidar de uma mulher como esposa, e nós temos filhos, nós precisamos deixar de ser menino. Eu não sou mais um jovem para sair toda noite de casa para jogar bola e deixar minha esposa em casa. Nem sou mais um jovem, um molecote, como a gente diz, para sair com os amigos e deixar a esposa e filhos em casa. Mas tem cara que não dá prioridade à família. Ainda que seja, irmãos, para trabalhar. Talvez você diga, pastor, eu estou ausente de casa porque trabalho muito. Mas ainda que seja para trabalhar, nossa família é mais importante. Nós precisamos entender isso. Eu já compartilhei outras vezes com os irmãos. Durante toda a minha infância, meu pai sempre trabalhou muito. E eu, durante toda a minha infância, praticamente não tinha tanto contato com meu pai. Não tenho tantas recordações de momentos com ele na infância. Mas na adolescência, quando ele se aposentou, nós tivemos mais contato. Mas essa lacuna, essa falta da presença paterna na infância fez muita diferença na minha vida. Hoje, graças a Deus, não mais, porque Deus vem suprindo e Deus vem me dando a oportunidade de ter o meu pai e poder recuperar o tempo perdido com ele. Mas isso faz com que eu cada vez mais esteja presente na vida dos meus filhos. Porque nada é mais importante do que isso. Irmãos, há uma diferença enorme entre menino e homem. O homem, um pai de família, um homem que constitui uma família, que tem filhos, ele tem responsabilidade. Olha, você precisa investir tempo de qualidade com sua família. Você precisa se posicionar como cabeça da sua casa, como chefe da sua casa. Porque foi isso que Deus te fez, foi para isso que Deus te fez, para ser homem. Agora, não existe cabeça fora do corpo. Existe? Cabeça ausente do corpo. Para ser cabeça é preciso estar presente. Não tem como ser cabeça da casa e não estar em casa. Não tem como ser chefe da família e não estar presente na família. Você vai ser cabeça de que corpo? Em primeiro lugar, irmãos, ser pai é ser consciente da importância da família e tratá-la com prioridade. Em segundo lugar, irmãos, ser pai é tomar atitude, tomar as rédeas da situação, assumir responsabilidades, resolver a questão. Olha o que Jairo faz. Jairo aqui demonstra a responsabilidade para com a sua família. Ele se posiciona, ele tem iniciativa, ele vai até aquele que pode lhe ajudar, que é Jesus. Ele larga o que está fazendo e vai resolver. O texto diz que é Jairo, o chefe da sinagoga, que vai até Jesus. Talvez se fosse hoje, irmãos. Talvez se fosse hoje, alguns mandariam a mulher ir. Alguns diriam, vai lá que eu estou trabalhando. Vai lá, conversa com Jesus. Alguns de nós mandaria a mulher resolver. Por que Jairo não mandou sua mulher ir atrás de Jesus, já que ele era ocupado, o chefe da sinagoga? Porque ele é o cabeça da casa. Porque é ele que manda, mas ele é o responsável.
Ele é autoridade, mas ele tem responsabilidade. Sabe qual é o problema de hoje, irmãos, dos pais? É que os homens querem ter autoridade, mas não querem ter responsabilidade. Os homens querem ter autoridade, querem ser vistos como autoridade, querem bater na mesa e dizer quem manda sou eu, mas quem faz tudo é a mulher. Eu estou falando aqui, as mulheres estão assim, ó. Por que é, irmão? Ter autoridade, né? Consequentemente, tem responsabilidade. Para ter autoridade é preciso assumir responsabilidade. Não existe autoridade desassociada de responsabilidade. Eu tenho autoridade como pastor da igreja, mas eu tenho responsabilidade. Eu disse, olha, eu quero ser o pastor. Eu quero ter autoridade, mas não quero ter responsabilidade nenhuma. Então não tenho como ser o pastor da igreja. Sim ou não? O problema de hoje, irmãos, é que os homens querem ter autoridade, mas não querem ter responsabilidade. Alguns impõem sua autoridade e transferem a responsabilidade. A autoridade é minha, eu imponho a autoridade, eu sou o chefe da casa. E eu transfiro a responsabilidade. Agora vai lá e vai fazer. Assim é bom, né? Eu mando e eu mando fazer. Mas aqui no texto, irmãos, é Jairo que vai até Jesus. É como, muitas vezes, é como um menino imaturo. Sabe como é menino imaturo? Um menino imaturo que quer ser homem, mas não tem responsabilidade. Age como um menino. Não tem aquele adolescente que quer se posicionar como um homem dentro de casa. Quer dizer, pai, eu já estou grande, mas não tem responsabilidade. Tem alguns homens que ainda estão nessa fase. Querem ter autoridade, mas não querem ter responsabilidade. Quer ser visto como homem, mas não querem ter responsabilidade de homem. Irmãos, me perdoem estar falando isso, mas eu tenho visto muitos homens assim. E o que está faltando no mundo é homem de verdade. Você não faz ideia de quantas vezes eu ouço isso de uma mulher. Dizer, pastor, meu esposo joga tudo nas minhas costas. Ele não assume a responsabilidade de ser pai. Sou eu que crio os meninos. Sou eu que educo. Sou eu que trago a igreja. Sou eu que tenho que estar ligando, falando para ele, conversar com o filho. Mas Jairo, irmão, se posiciona como homem e procura a pessoa certa. Olha, Jairo era rico, ele poderia ter ido atrás de médicos, de pessoas para atender sua filha, mas ele vai até Jesus. Nós também, como pais, precisamos saber a quem recorrer. E em terceiro e último ponto, irmãos, ser pai, além de tratar a família com prioridade e assumir responsabilidade. Ser pai é ser o pastor da casa, é levar Jesus para dentro de casa. Olha, aqui no texto nós vemos que Jairo vai até Jesus e suplica que ele vá até a sua casa. Jairo leva Jesus até a sua casa. Como consequência disso, Jairo presencia o milagre dentro do seu lar. O texto diz que ele entra em casa com Jesus, tendo chegado a casa, versículo 51, Jesus, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, assim como o pai e a mãe da menina. E no versículo 54, ele diz, tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz, menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe desse comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Olha, Jairo só pode presenciar o milagre dentro da sua casa, porque ele convidou Jesus para entrar. E muitas vezes o que falta em nós como pai é convidar Jesus para entrar. Não só na nossa casa, mas também na nossa vida. Se você não tem Jesus na sua vida, como você vai convidar Jesus para entrar na sua casa?
Como pais, irmãos, nós somos os responsáveis por levar Jesus para a nossa família. Deus nos constituiu pastores da nossa esposa e dos nossos filhos. O primeiro pastor da sua esposa e dos seus filhos é você, e não sou eu. Ou você acha que sou eu que tenho a obrigação de ensinar a Bíblia para os seus filhos? Me desculpe dizer, mas ela é sua, em primeiro lugar. A igreja vem como um suporte, para te dar uma ajuda, te dar um suporte, uma base, mas é o pai que ensina a Bíblia para os filhos. Olha, você tem levado Jesus para dentro da sua casa. Você tem levado Jesus, você tem investido tempo na vida espiritual da sua família. Levar Jesus para casa apresenta algumas dificuldades, e Jairo teve algumas dificuldades até chegar em sua casa. A primeira dificuldade que Jairo encontrou para levar Jesus até a sua casa foi a multidão. O texto diz que a multidão comprimia. Nós não lemos do versículo 43 a 48, mas havia uma multidão atrapalhando o caminho. E a multidão, irmãos, representa o mundo, os amigos. Muitas vezes os amigos, os prazeres do mundo, que nos tiram do propósito de apresentar Jesus para a nossa família. E nós deixamos de ser o pastor da nossa casa pela influência da multidão, dos amigos. E em vez de estar em casa, eu estou com os amigos. A segunda coisa que impedia Jairo de chegar e levar Jesus até casa é a família. O versículo 49 diz, falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, um parente, dizendo, tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Um parente, alguém, uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, talvez um parente, talvez um empregado, mas a família por vezes é um empecilho. Muitas vezes para levar Jesus para casa você também precisa enfrentar a família. Muitas vezes nós deixamos de levar Jesus para casa por uma questão familiar. Porque temos vergonha de falar de Jesus em casa. Dos parentes. Deixamos de ensinar a palavra de Deus por uma questão familiar. Mas em Lucas capítulo 14, versículo 26, a palavra de Deus diz, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Porque muitas vezes, irmãos, nós precisaremos negar a nossa própria vida. Negar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs. O que o texto está dizendo é que Deus é mais importante do que tudo isso. E se você coloca sua mãe, seu pai, seus filhos, sua irmã, suas irmãs, até sua vida num grau de importância maior do que a de Deus e deixa de receber a Deus por causa disso, você não pode ser discípulo. Um outro texto que é bem conhecido dos irmãos é Provérbios 22, 6, que diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O interessante é que muitas vezes nós falamos, ensina a criança o caminho, mas o texto não diz para você ensinar o caminho, o texto diz, ensina no caminho. Qual a diferença de ensinar o caminho e ensinar no caminho? Porque eu posso ensinar o caminho. Eu digo, olha, para você ir para Arco Verde é por aqui. Eu ensino o caminho, mas eu não estou lá. Agora, ensinar no caminho é eu estar junto com você no caminho e lhe ensinando. O grande problema é que tem pai que ensina, mas não faz. Ele diz, vai para a igreja. Eu não vou, mas você vai. Leia a Bíblia. Eu não leio, mas leia. Ore. Eu não oro, mas ore. Isso é ensinar o caminho. Ensinar o caminho não dá certo.
Ensinar o caminho não funciona. Mas ensinar no caminho, nós estamos no caminho. Nós estamos indo para a igreja junto no caminho. E no caminho de ir para a igreja eu estou ensinando. Meu filho, chegar na igreja é assim. Eu estou lendo a Bíblia com meu filho, no caminho. E no caminho eu estou ensinando. Está vendo, meu filho? É assim. Eu estou orando com meu filho no caminho. Os dois juntos no caminho e ensinando. Irmãos, ser pai é ser consciente da importância da família e tratar com prioridade. É tomar atitude, assumir responsabilidade. Ser pai é ser o pastor da casa e levar Jesus para dentro de casa. Só que você não pode levar Jesus para sua casa, para os seus filhos, para a sua família, se você não tiver Jesus. Ninguém dá o que não tem. Ninguém ensina o caminho de um lugar que nunca foi. Eu nunca fui, como é que eu vou ensinar? É preciso que eu primeiro aceite Jesus na minha vida. Que eu abra a porta do meu coração para Jesus. Que eu leve Jesus para a minha vida, para que eu possa levar Jesus para a minha casa. Que Deus nos ajude nesta tarefa de ser pai e educar nossos filhos. Eu queria agora, já estamos chegando ao final, pedir a você que é pai, você pode ficar de pé? Só aqueles que são pais. Queremos orar por todos os pais. Glória a Deus por isso. Quero pedir para os filhos que estão presentes chegarem perto dos pais. Eu não sei se tem filho aqui presente, que as crianças não estão presentes. Irmão Lopes, pode chamar as crianças lá? Vamos fazer um momento diferente aqui, de oração pelos pais. Aqueles que não têm filhos aqui presentes, você que está aqui na igreja, também que não tem pais presentes, então chegue perto de alguém, que aí algum pai que está sem filho, para que você possa orar por eles. Tem um irmão lá atrás, que eu tenho certeza que o irmão está sem filho. Alguém pode chegar lá atrás para orar junto com o irmão? Lá atrás, vamos lá? Irmão Diego ali, ó, lá atrás, irmão. Isso. Amém. Quem mais está sem filho aqui presente? As crianças estão vindo, né? O irmão Antônio aqui está sem filho presente. A esposa da Madalena, alguém que vem orar aqui pelo irmão Antônio. Aqui, irmã Neném, por favor, irmã Neném. Chegue perto aqui do irmão Antônio para orar por ele que está sem filho presente. Amém. As crianças estão vindo para ficar perto dos seus pais, para orarmos. Eu quero orar pela vida de cada pai. Vamos orar? Enquanto isso, as crianças estão vindo. Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela dádiva de sermos pais. Porque o Senhor nos confiou uma árdua tarefa de educar, de ensinar, de cuidar. A palavra de Deus diz: como flecha na mão do argueiro, assim é o filho da mocidade. Feliz aquele que enche deles a sua aljava. E nós somos felizes, Pai, porque temos filhos e filhas. Porque o Senhor nos abençoou com seres tão preciosos. Nos ajuda, Pai, ajuda que cada pai a cuidar, a educar, a criar seus filhos com sabedoria. Nos ajuda a sermos exemplos, Pai, de pais, de homens de Deus. Exemplos no caminho, ensinando no caminho que deve andar. Que eles possam ser guiados não só pela nossa palavra, mas pelo nosso exemplo. Que o Senhor derrame da tua sabedoria em cada pai. E que fortaleça e converta os corações dos pais aos filhos. Que os pais possam liberar perdão para os seus filhos. E os seus filhos liberar perdão para os seus pais. Restaura, Senhor, os laços de pais e de filhos. Em nome de Jesus. Amém. Agora dá um abraço no seu pai aí.
Tem um irmão aí que está sem pai. Alguém dá um abraço ali no irmão Antônio, do sofá, que ele está sem pai. Representando o irmão Antônio. Amém. Glória a Deus. Vou pedir aqui para minha esposa Jesus Cleide vir cantar uma canção e você permaneça ao lado do seu filho enquanto a Jesus Cleide ministra essa canção. Você que é pai, ore por seu filho agora. Você que é filho, ore por seu pai. Abençoe a vida do seu pai. Quem está sem filho aqui, alguém vai chegar junto para orar por você. Tá certo? Aqueles que estão sem pai, agradeçam a Deus a oportunidade de serem filhos de Deus. Agradeçam a Deus porque Deus é o pai, o melhor exemplo de pai. Amém. Algum pai que vá ali também para orar por aqueles filhos que estão sem pai ali, os filhos da irmã Zeilda, algum homem ali que vá representando, por favor. E vamos orar em nome de Jesus. Vamos cantar e os irmãos podem orar por seus filhos e os filhos pelos pais. Estás comigo desde antes de me ver nascer. Tua palavra me fez saber as coisas que tão lindas tu criastes para mim. És maravilhoso que em teus planos encontrava eu, alcançando teus propósitos. Em minha vida eu posso ver tuas marcas no meu caminho. Estás comigo desde a noite até o amanhecer. Cada momento tenho visto que o teu favor me guia a cumprir o que tu queres para mim. És o Pai que sempre sonhei, meu amor eterno, minha razão de ser, minha doce companhia em cada um dos meus dias. És o Pai que sempre sonhei. Estás comigo apesar dos erros que cometo, sabias muito bem. Tu sabias que eu podia cometer, me ajuda a permanecer. Estás comigo desde a noite até o amanhecer. Cada momento eu posso ver que teu favor me guia a cumprir o que tu queres para mim. És o Pai que sempre sonhei, meu amor eterno, minha razão de ser, minha doce companhia. Estás comigo desde a noite até o amanhecer. Cada momento tenho visto que o teu favor me guia a cumprir o que tu queres para mim. És o Pai que sempre sonhei, meu amor eterno, minha razão de ser, minha doce companhia em cada um dos meus dias. És o Pai que sempre sonhei. 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 Amém, irmãos. Graças a Deus.
Irmãos, já estamos chegando ao final deste culto de celebração. Que Deus possa abençoar a sua vida. Quarta-feira teremos culto de oração, quinta, guerreiros de oração, sexta, estudo de homens e mulheres, sábado teremos um culto evangelístico com a juventude, domingo pela manhã teremos culto e domingo à noite teremos culto, irmãos. Agora, com oração final, bênção pastoral, estamos despedidos. Vamos ficar de pé? Não saia sem receber uma lembrancinha do Dia dos Pais, tá certo? Todos aqueles que são pais, não saiam sem receber. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, por mais um ano, mais um dia, mais uma oportunidade de celebrarmos o Dia dos Pais. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso Pai. Ainda que não tenhamos o nosso Pai presente aqui conosco, é o Senhor que está sempre ao nosso lado, que nos conforta, que nos ampara. E o Senhor é o nosso exemplo, Pai, como Pai. Nos ajuda como Pai a sermos iguais ao Senhor, em nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai celestial, que a unção e as divinas consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre essa igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Em nome de Jesus. Amém.